Então, eu fui dar uma aula na China em 23 numa escola, o que a gente chama aqui, não é fundamental, é ensino médio. Ensino médio. Uma escola privada espetacular. A escola inteira fazia minha aula de neurociência para crianças de 14, 15 anos. Uma molecada ficou maravilhada. Aí eu vi eles com umas coisinhas na mão. Falei, o que é isso aqui? Aí o principal, né, o diretor da escola, falou, não, nós compramos para cada aluno um kit de Brain Machine Interface para eles brincarem no laboratório da escola. Um kit, a criança do ensino médio fazendo experimentos com a coisa que eu inventei. Foi umas coisas mais emocionantes. Quando a China, não te nota, mas quando você fica muito mais perto e próximo da China, assim, foi logo depois que você, desde 2015 Não, foi aí? depois da pandemia, né? Depois da pandemia Quando eles me contataram dizendo que eles queriam testar o meu protocolo, o protocolo que nós desenvolvemos no Brasil para a Copa do Mundo, que nós começamos a ter mais relação, porque eles têm a possibilidade de fazer estudos clínicos gigantescos. Né? E eles estão dispostos a fazer isso, eles têm um problema, como todo mundo. Né? Hoje, no mundo, um artigo saiu ano passado na Lancet Neurology, mostra que existem 3,4 bilhões de pessoas com algum distúrbio das 37 maiores doenças neurológicas que a gente conhece. Tá? Isso é 43% da humanidade. Nossa. Então, se você usar essa porcentagem para países como Índia, China, né? Nós estamos falando quase de bilhão, né? Quase. Então, eles têm uma população que está envelhecendo, né? Que a pirâmide demográfica é diferente da nossa, e não há sistema de saúde no mundo que dê conta de lidar com 3,4 bilhões de pessoas. Tá? Então, você tem que ter novas técnicas, novas terapias à distância, em que você não precisa ir necessariamente para o hospital. Exercícios específicos. Exercícios e era exatamente isso que nós desenvolvemos aqui. Né? Então, nós terminamos o primeiro estudo clínico. Eu estou há 4 ou 5 meses escrevendo o trabalho para publicar e vai ser um choque, porque é um negócio chocante. E não dava para ter feito em lugar nenhum outro do mundo nesse momento. Né? E os pacientes andaram. Isso que eu ia falar. E a coisa mais emocionante do mundo, quando a gente soltar essas coisas, vai ser um choque. As pessoas saíram paraplégicas de meses, 2 anos, 3, 4. Uma dessas nossas pacientes teve uma melhora tão brutal que ela anda hoje nas ruas de Beijing, de Pequim, sem exo, sem nada. Só anda com andador. Isso? Ela era uma paraplégica completa, uma lesão razoável. E, de repente, eu chego lá e eu vejo essa moça levantar da cadeira e sair andando. Caraca. Que era o que a gente queria mostrar aqui 10 anos atrás. Mas a teimosia, o espírito porco é esse, entendeu? Você tem que cruzar o planeta, ir para outro canto, outra cultura, para os caras que entenderam a mensagem dos 30 segundos lá. Sim. Que loucura, cara. Né? E eles chegaram e falaram, olha, isso aqui custa dinheiro, vocês querem fazer um estudo gigantesco. Falei, não é o problema. Não é o problema. Quanto tempo tá acontecendo? Já tem Não, já terminou. Terminou. O primeiro estudo terminou. Então, nós temos que publicar, né, que é a prática, e aí agora nós vamos descobrir. E quando eu lancei o meu projeto, o Treat 1 Billion, né, porque eu acredito que as interfaces cérebro-máquinas possam atingir desses 3,4 bilhões, pelo menos 1 bilhão de pessoas. Se elas forem disseminadas a um custo baixo, né? Por isso que a gente faz um troço não invasivo, não tem que implantar nada dentro do cérebro. É uma touca de natação que você põe aqui, eu vi. Usando coisas que são baratas, mas que você pode fazer em casa, treinamento. Ou pode fazer no ambulatório, não precisa ir para um hospital gigantesco, né? Os caras ficaram maravilhados, né? Então, ao mesmo tempo é duro e é triste e quer dizer, tem alguém que quer fazer. Sim. Mas tinha que ser aqui, né? O plano original nosso era ter demonstrado tudo que a gente fez em 2014 e doar tudo isso para o SUS. De tal maneira que todo brasileiro que precisasse disso tivesse acesso gratuito a isso. Sim. Mas, né, o Brasil... Os caras não quiseram nem mostrar, imagina implementar. Né? Brigou para passar 20 segundos, imagina pra... Brigou do ponto de... Olha... Eu queria perguntar só uma coisa. Eu tenho uma também. Que os críticos hoje do futebol dizem que as novas gerações não vão ter paciência para assistir futebol, que o futebol tem 90 minutos, que o futebol não tem pontuação o tempo inteiro, que o futebol isso, que o futebol aquilo. Estamos perdidos, Nicoleles? Manda os críticos assistir Galatasaray e Fenerbahçe num bar em Istambul. A molecada que eu vi lá, que não tinha ingresso, o que eles fizeram?
Ou então, não precisa ser nem o clássico, põe o Besiktas. Ou então vai lá para outro lugar. A Grécia. Grécia, Reykjavik, Islândia. No fim do mundo, tá? Frio do cão. Porra, você acha que eu ia perder a oportunidade? Meu, tudo bem, o pessoal está querendo trazer para cá o espírito americano, dos esportes americanos, né? Pontuação alta, gamificação, exato. Você pode fazer todo aquele barato. Veja, pode até se tentar, eu não acho que pega. Também acho que não. Eu não acho que não, porque você viu a final da Champions League, né? O que aconteceu lá no estádio, né? O primeiro lotado, né? Em volta do estádio, lotado, né? Os caras estavam fazendo aposta de quantos carros iam ser queimados em Paris se o PSG ganhasse. Foram vários. Foram 265 automóveis até anteontem. Não é o recorde, mas... Irmão, parisiense, se é pra reclamar, se é pra comemorar, é queimar carro. Cara... Você pode falar uma coisa? Então certo, pô. Irmão, isso nunca aconteceu em Paris. Não, queimar carro, com certeza. Não, o PSG é campeão. PSG é campeão, não, beleza. Exato. Não, pô. E não, e o Macron do... Porra! Não, o Macron apanhou. Eu vi as imagens das ruas de Paris, um bagulho louco. Não, e quem é outro time que eles têm de rival no... Então, agora que subiu, né? Que é o Qatar, que é a Arábia comprou o Paris FC. Não, Paris FC, mas eu digo no país é o Marseille. É o Marseille, só que aí e o Mônaco. E o Mônaco, Mônaco, os caras vão assistir de iate o jogo. Os caras vão chegar de helicóptero. Os caras chegam de helicóptero. Não tem arquibancada, é só luxo, né, o box de luxo, não dá. Você vê no binóculo, na sua casa. Então, mas agora só Marseille, os caras brincam que é o Corinthians. Eu fui em Marseille, eu não fui no jogo, mas eu fui em Marseille e vi a torcida sendo esse era o time tradicional, né? Era o time histórico. Era o maior, é o maior, né? Eu acho que de torcida ainda mas... Então é isso, essa tentativa de algoritmizar o esporte. É isso. Sim, perfeito. Eu estou escrevendo um livro sobre inteligência artificial, né? Estou desmascarando todos os mitos e todas as barbaridades. Pô, isso é legal. Gosto. Eu estou até pensando nos títulos diferentes, porque eu acho que é preciso. Precisa chamar a atenção nesse daí. Um dos títulos que a minha editora nem sabe ainda, mas eu não consegui falar com ela ainda, mas uma das brincadeiras que eu tive ontem o título era... em inglês soa muito melhor, mas em português seria Alucinando. Porque a inteligência artificial não é nem inteligente, nem artificial. Sim, não. Ontem, a gente viu aqui, a gente pediu pra ela fazer a porra da previsão da Sul-Americana, ela inventou os times que estavam jogando, pô. Eu tô falando. E eu mandei a imagem. É isso, mas 60% do sistema alucina. Em 60% das vezes. Por quê? Porque você não dá pra reduzir um monte de coisas que são absolutamente intuitivas pro ser humano em uma equação que é algoritmizável, entendeu? E nós estamos sendo bombardeados por uma propaganda de marketing dos overlords que estão aqui, os overlords do Silicon Valley, né? Um deles, que é o meu preferido, que eu sempre falo aqui no Flow, e daí tem 50 mil comentários de gente falando que eu morro de inveja do Kid Mosca, mas eu não preciso morrer de inveja do Kid Mosca. Ele não fez nada, não tem nada que ele tenha feito que pode me causar a menor... né, sensação. Você fala pra depois que eu tive que passar pelo Dr. Montecastle. Kid Mosca ia mijar nas calças com o Montecastle. Né, porque comprar o troço pronto é fácil. Inventar diferente. Aqui no meu livro, o Kid Mosca vai para Marte, mas a espaçonave erra o destino e vai parar numa órbita perpétua do satélite de Io, de Júpiter, entendeu? E fica lá pro resto dos tempos. Mas, enfim, os overlords... eles têm um projeto de dominação. Sim. É um projeto ideológico, onde eles chamam todos nós de normies, né? Normies é uma slang, uma gíria americana para normalzinho, para o cara que não tem nada a oferecer, é um ser humano médio. Xoxo, boa. E eles falam assim, os normies não entendem, né, qual é a nossa visão. A visão é muito clara. A visão é reduzir a valorização do trabalho humano e da mente humana a nada. Porque... o que mais custa numa empresa? O trabalho humano, né? Que é essencial, criatividade e tal. Se você reduz o trabalho humano a nada, o seu lucro, vai para o infinito. Juros no Brasil, esqueci. O lucro vai para o infinito, entendeu? Então essa é a visão. Os caras não querem nenhuma norma regulatória, não querem nem pagar imposto de renda, não querem ter um Estado nacional. Eles querem ter um reino. É um feudalismo. Tanto é que o ex-ministro da Fazenda da Grécia, que é um cara muito inteligente, o Varoufakis,
escreveu um livro chamado Tecnofeudalismo. Porque tudo que esses caras pregam soa como os líderes do sistema feudal da Idade Média. Porque não existia reinos, né? Existiam feudos. E esses caras têm um feudo, só que o feudo é no cloud. O feudo digital. É o feudo digital, né? Então, essa propaganda é uma propaganda de marketing político, ideológico, porque eles querem que nós, pelo medo, fazer com que toda a humanidade abdique da essência do que é ser humano, né? Que é a criatividade, o conhecimento, o pensamento crítico, o pensamento artístico, a visão estética do mundo. Tudo isso não é reproduzido, tudo isso é não computável. E o jogo de futebol é não computável. Quando você tem 22 variáveis interagindo continuamente, você não tem fórmula que você consiga prever o que vai acontecer nesse barato. Até porque você muda até as suas variáveis de jogo pro outro. Exato, perfeito. Exatamente. E como o grande Abel Ferreira sempre faz, põe 5 laterais. Né? A gente tem uma musiquinha que a gente viu a turma do Palmeiras fazendo que é: ataca com lateral, defende com centroavante. Um dia desse ele vai tirar o Everton e pôr um lateral. Eu tenho quase certeza que na despedida... Marcos Rocha vai pro gol. Então, a visão da inteligência artificial, que nem é inteligente nem é artificial, e todo dia... Ontem foi melhor. Uma das startups que a Microsoft investiu bilhões, o valuation dele era acho que 2 bilhões, 1 bilhão e alguma coisa, ou mais, né? Ontem descobriram que o sistema não existia. Eram 600 engenheiros indianos o tempo inteiro fazendo as respostas em tempo real. Não tinha software nenhum. Teve isso recente na Amazon também, que era um mercado inteligente, que era um monte de gente lá fazendo... Não, mas é por isso que não é artificial. O sistema funcionar, tem um monte de cara no andar de cima, corrigindo os erros, fazendo contato com você porque você não recebeu o barato que você comprou, como é o meu caso. Né? Então, tem toda uma máscara que esconde por trás dela o que realmente é. E o que realmente é, a gente sabe. A gente que está no mundo científico há 40 anos sabe muito bem o que é. E tem aplicações úteis para matemática, para os modelos principalmente estatísticos. Matemática, porque simulação. Literalmente é acelerar um processo que a gente não consegue, né? Simulações e diagnóstico. Tem coisas úteis, mas não é a panaceia que se vende. Porque a estratégia é muito clara. Se você divulga o medo a nível sistêmico, a pessoa aceita qualquer coisa.